A paz do Senhor Jesus, amém, meu irmão, minha irmã, você aí que está assistindo o canal Jesus Nossa Esperança, que Deus abençoe sua vida, te ilumine e te guarde de toda a obra do mal. O objetivo desse canal é único e exclusivamente pregar o Evangelho de Deus, salvação, evangelizar. Então desde já eu te convido você a estar abrindo aí a palavra de Deus no capítulo 3 de Gênesis, do verso 7 ao verso 13, amém? E que Deus nos abençoe aí, venha nos iluminar aí, tá bom? Vamos entender bem essa palavra. No verso 7 do capítulo 13, do capítulo 3, o verso 7 diz assim: Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passava no jardim pela viração do dia, e coseram e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. No verso 9 diz assim: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse: Onde estás? No verso 10, e ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu. Olha só. E escondi-me. E no verso 11 diz assim: E Deus disse: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que ordenei que não comesse? No verso 12, então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela comeu e me deu, e eu comi. E disse o Senhor, no verso 13, Deus à mulher, e disse o Senhor nosso Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente que me enganou, e eu comi. Amém? Que Deus abençoe a sua vida grandemente aí, meu irmão e minha irmã. Eu queria estar falando do tema muito oportuno, muito comum, o medo, né? É comum ter medo? É normal ter medo? O medo, ele é normal, né? Desde que não seja algo exagerado, né? Hoje em dia, por exemplo, existem pessoas que têm síndrome do pânico, né? Imagine uma pessoa sem medo. Imagina uma pessoa sem medo, meu Deus, né? Imagina uma pessoa podendo chegar aí de cima do alto do edifício e se lançar lá, cai lá embaixo, né? Cometendo suicídio, né? O medo, ele é bom, né? Mas o medo também nos paralisa diante de certas situações, né? E tem pessoas que por conta do medo, ela nos deixa assim, nos faz acovardar, né? No caso de Adão, você vê, Adão estava com um problema grandioso. Adão, Deus havia ordenado a Adão que ele não comesse da árvore da vida, que ele não tocasse na árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal, né? E Adão, então, ele desobedece quando sua esposa Eva, ela come e também dá para ele, né? Mas Deus havia ordenado a Adão para que ele não fizesse isso, que de todas as árvores do campo ele podia comer, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Dela ele não tinha que comer, não pudesse comer, não tocasse lá. Era uma ordem de Deus, né? Mas Adão desobedece essa ordem, como consequência ele é expulso do jardim do Éden, né? Porque agora ele não só entende o bem, conhece o bem e o mal, né? Mas ele reconhece que estava nu. E o medo, irmão, ele, ao invés dele assumir a culpa e falar assim: não, olha, a culpa é minha. Ó Deus, eu errei, né? Errei, me perdoa, por favor. Sei que você já havia ordenado para que eu não comesse e eu acabei desobedecendo, me perdoa. Não, ele, por medo de ser castigado, ele joga a culpa na sua companheira. Ó, aquela a quem o Senhor me deste por mulher, ela comeu e me ofereceu e eu comi. Ela me enganou.
E Deus pergunta para a mulher: por que fizeste isso? Ela também não assume a culpa, ela joga a culpa na serpente. Olha, a serpente me enganou e eu comi. Esse é o problema. E o medo, irmão, é uma coisa tão complicada isso aí, porque o medo nos leva a um círculo vicioso, que é a mentira. Não é verdade? Por medo das consequências do erro que você cometeu, por conta da sua consciência, por conta de um pecado que você cometeu, por causa do medo, muitos acusam, outros jogam a culpa em situações, jogam a culpa na companheira, no companheiro. Olha, errei, mas a culpa não foi minha, foi fulano, foi ciclano. Olha, mas é a situação que eu estou passando. Por isso e vai mentindo. Por causa do medo, ele mente, percebe que vira um círculo vicioso. Então, por causa do medo, ele inventa uma mentira para cobrir um outro erro, e assim sucessivamente. Fica algo infinito, né? Por conta do medo. Mas o medo também é bom, né? Imagine uma pessoa que ela não tem medo. Ela vai, sobe em cima no alto, num edifício de 20 andares e se joga lá de cima porque ela acredita ser corajosa, não é verdade? E ela vai, pula lá de cima cometendo suicídio. É ou não é? Isso é um problema muito grave. O medo, é claro que o medo em certas situações é muito bom, né? Neste caso, o medo nos impede de fazer coisas perigosas, não é verdade? Então, imagine uma pessoa que ela não tem medo, né? Quanto perigo ela não corre, não é verdade? Quantos riscos ela não corre enfrentando, por exemplo, um bandido durante um assalto. Tanto é falado isso aí para não reagir, né? Em situações de assalto. E muitos querem bancar o corajoso, o super-herói. Meu irmão, minha irmã, você não é super-homem, você não é Mulher Maravilha, não reaja a assaltos, né? Apesar de que muitos não reagem, né? E mesmo assim ainda são mortos, né? Não é verdade? Então, assim, o medo ele nos impede de fazer algumas coisas, mas também te tira oportunidades, não é verdade? Às vezes, por medo, você perde grandes oportunidades aí, às vezes se cala em certas situações, o qual você devia falar, né? No trabalho, por exemplo, às vezes você tem grandes ideias e por medo das pessoas te criticarem, você não dá uma opinião, então você perde uma boa oportunidade de subir até de cargo, não é verdade? Impedindo você assim de progredir no seu trabalho. É ou não é? O medo ele nos paralisa porque o novo ele sempre vem, não é verdade? E quando o novo vem, ele nos espanta, né? Porque você não sabe, então, o que vai acontecer, e se eu falar, e se eu, não é verdade? Né? E nós nos sentimos assim, né? Por medo, às vezes não falamos alguma coisa e temos relacionamentos desfeitos, né? De repente algo que você podia falar para o teu marido, para a tua esposa, para que não venha sair de casa, né? Então por medo do seu filho apanhar, do esposo, quando ele comete um erro, não é verdade? E por medo você não fala, né? Medo do seu filho, da reação do seu filho, de corrigir ele, de exortar ele. Hoje em dia a gente, né, temos valores trocados aí, mas às vezes a mãe não fala, não corrige o filho porque tem medo dele ser agressivo, não é verdade? E o filho sempre, e às vezes, não são todos, às vezes dependendo do caráter, da criação do filho, do pensamento do filho, e ele acaba realmente sendo agressivo mesmo, e muitas vezes não. Às vezes um bom conselho colocado, empregado no momento certo, na hora certa, faz grandes milagres, meu irmão, minha irmã. Então não tenha medo, seja corajoso. Lembre-se lá da palavra de Deus, já em Apocalipse, né? Que os covardes, os medrosos, né?
esses não herdarão o reino dos céus. Seja ousado. E vai uma dica: seja ousado, seja ousada, minha irmã. Tenha coragem. E você que está aí com síndrome do pânico, claro que o medo, ele é uma coisa assim, que sempre nos deixa paralisado em determinadas situações. Mas temos que ter cuidado com os excessos, não é verdade? Ter medo em excesso também te impede de viver. Isso não pode escravizar você. Você não pode se manter preso e viver uma vida presa, sem curtir a vida, sem viver a vida. A vida é boa, a vida é bela, a vida é para ser vivida. Hoje eu sei que muitos, por conta de terem medo, hoje não saem de casa devido aos noticiários na televisão aí, de assaltos, não é verdade? Eu mesmo, há muitos anos atrás, quando eu era criança, eu brincava nas ruas, de amarelinha, de pique-esconde, brincava com os meus amigos, de carrinho de rolimã, subia em árvore, pegava goiaba, era maravilhoso, era uma coisa assim maravilhosa. E era muito bom isso aí, foi uma fase muito boa, os anos 90, não é verdade? Todos aí que tem um pouquinho mais de 40 anos sabem aí o que eu estou falando. Era muito bom. Hoje em dia você não vê a garotada brincando na rua, porque o pai e a mãe têm medo, não é verdade? Não que na nossa época não tivesse as coisas ruins, tem as coisas ruins sim, mas os pais hoje, devido a tantas desgraças, a tantas tragédias, proíbe o filho até de sair de casa, não é verdade? Brinca só ali com ele, um pouco no pátio do prédio, brinca ali com ele na garagem ali, com ele ali em volta da piscina no prédio ali, ou no bairro perto de casa, no portão de casa, não é verdade? Brinca na rua ali, perto da padaria, de frente à escola, enfim. Mas é só na presença dos pais, os pais não deixam mais a criançada brincar, por conta do medo. Medo de assalto, medo de sequestro, medo da criança sofrer algum atropelamento. E isso aí, isso vai escravizando, vai mantendo a sociedade presa dentro de casa. Na minha época era maravilhoso, não que não tivesse erro, não que não tivesse engano, não tivesse medo, nós tínhamos medo, né? Só que na nossa época era diferente de hoje, não é verdade? Nós brincávamos mesmo, nós brincávamos de tantas coisas, era tão bom, era bom demais, né? Até corríamos perigo, né? A gente, o carrinho de rolimã, quantas vezes eu caía, subia o morro, descia o carrinho de rolimã ali, rolava pelo asfalto afora, era maravilhoso os anos 80, 90, foram muito bons, graças a Deus. Mas hoje em dia, por conta do medo, está terrorizando aí a sociedade aí, né? Nós acabamos de sair da pandemia, na verdade, que essa doença maldita aí, que pegou o mundo inteiro, né? Ficamos reclusos na quarentena dentro de casa aí, por medo de pegar essa doença aí. Muitas empresas aí vieram à falência, não é verdade? Então assim, infelizmente, né, muitas empresas foram embora aí. Hoje em dia o centro de São Paulo, hoje em dia não é mais o centro de São Paulo de antigamente, né? Por conta da Cracolândia, né? Muitos infelizmente perdidos no tráfico de drogas, né? Então assim, é uma tristeza ver o centro de São Paulo hoje do jeito que está. A gente não pode ir mais em paz no centro de São Paulo hoje. Um lugar ali, a Praça da Sé, que era para ser um lugar legal, um ponto turístico, né? Até por de fora, hoje em dia está aí. As pessoas morrendo de medo de andar no centro de São Paulo. Muitos comércios fechados, por medo de sofrerem assaltos, né? Um assunto tão atual hoje em dia, que é o medo que tem feito aí da cidade de São Paulo uma prisão para os moradores, né? Para os paulistanos, né? Esses que vêm de fora, né? Pessoas que vêm passear, conhecer aí a nossa cidade de São Paulo, tão bonita, tão maravilhosa aí, infelizmente está passando por conta do medo de assaltos, por conta de medo de sofrerem assaltos no centro de São Paulo. É o que a gente vê todos os dias no programa de televisão, nos programas policiais, né? Quantos crimes, quantos assaltos, quantos atropelamentos aí, não é verdade? Então assim, fica em paz aí, que Deus venha abençoar a sua vida, que o medo não venha te escravizar, que por conta do medo você deixar de viver, deixar de ir à praia, deixar de passear no campo, na cidade, que você possa ter vida e vida com abundância, porque é para isso que Jesus se manifestou, para tirar o medo, para tirar a escravidão,
né, para nos tirar da escravidão do pecado, né? E que Deus venha te iluminar aí, te dar força aí, te tirar da situação, você que tem síndrome do toque, você que tem síndrome do pânico, né? Quantos medos aí não tem ocorrido aí na tua vida, o pavor, né? Que Deus venha te curar dessa doença aí que tem te escravizado aí, tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Espero que você tenha gostado aí, deixe o seu like aí, em nome do Senhor Jesus. Que nós não possamos ser como Adão e Eva, né? Viver com medo e passar a assumir as nossas culpas, dos nossos erros aí. Sermos homens, ser mulheres, né? Porque quando você assume um erro, e não fizermos como Adão e Eva, que julgaram a culpa ao invés de se redimir perante os olhos do Senhor, porque Deus é um Deus de misericórdia, e a misericórdia dele dura para sempre. Quem sabe hoje as coisas não seriam diferentes, não é verdade? Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo aí, que Deus venha abençoar você grandemente aí, que Deus te ilumine aí, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz, deixe seu like aí se você gostou, dê sugestões aí pra gente aí, para nós estar falando aí no canal, tá bom? Que Deus abençoe sua vida aí grandemente, a paz do Senhor Jesus, meu irmão, um grande abraço aí, tudo de bom aí, em nome do Senhor Jesus, a paz, Senhor.